vida. Amém. Glória a Deus, pastora. Eu quero te agradecer por você ter atendido a esse convite aqui, mas por ser uma pessoa que está alinhada ao reino, que se preocupa com o nosso país. Obrigado de verdade por isso. E por fim, a última pergunta, né? Qual foi a oração aí mais assim, importante ou perigosa no momento da sua vida que ela fez total diferença? Foi quando eu precisei me posicionar no mundo espiritual e orar contra a maldade mesmo, contra a malignidade. Eu não nasci no lar cristão. Eu ouvi falar de Jesus na minha adolescência. Na minha infância eu só ouvia falar sobre Deus. Ninguém, nem na minha família, nem no meu contexto de vida social, jamais havia falado o nome de Jesus para mim. Então Jesus era uma pessoa muito distante, sabe? E quando eu ouvi falar de Jesus, eu conheci o Evangelho. Aí então eu conheci o poder do seu nome e o poder da sua palavra. Então quando eu entrei no processo de conversão, eu não posso ter constrangimento de dizer isso, apesar de saber que muitas pessoas que estão aqui não vão compreender. Mas eu preciso falar por fé e para a glória de Deus. Eu entrei num processo de batalha espiritual muito grande. Eu era atormentada. Eu sei o que é ficar 1 ano sem dormir, Nicolas. Fiquei 1 ano da minha vida sem dormir. Quando estava 6 horas da noite começava a minha aflição. Eu era atormentada. Se eu dormisse eram só pesadelos demoníacos. Eu via espíritos que tomavam forma corpórea, como se fossem ser humano, como eu e você. Eu via objetos materiais como cobertores, sem vento, sem ventilador e sem janela aberta, voarem sobre mim por causa de uma presença maligna que me atormentava. Enfim, é um longo testemunho nesse contexto e eu tinha muito medo. Eu era uma pessoa apavorada, porque quem era crente era minha mãe, eu não era. Ela estava entrando em processo de conversão, eu estava só começando. E um dia eu entrei no quarto dela gritando, dizendo que o diabo estava lá no meu quarto. E foi assim que eu denominei na hora, era a única força de maldade que eu imaginava. E ela disse, ora, e eu dizia, eu não sei orar. E ela dizia, ora, e foi daí que veio o grita Camila, e esse grita que eu grito até hoje. E ela disse, a poder no nome de Jesus, ore a ele para que ele repreenda. E a minha mãe me falava, e eu repeti o que ela falava. Mas teve uma hora que ela parou de falar e eu tive que continuar. Então eu continuei orando e pedindo a Deus para repreender aquilo. E aí quando acabou a oração, eu disse, posso deitar aqui? Dormir com a senhora? E ela disse, não, vai pro seu quarto. Ah, meu irmão, aí foi ali que eu comecei a oração. Porque eu orei porque ela falou, mas eu queria dormir ali porque eu ainda estava apavorada. Literalmente, onde o filho chora e a mãe não vê, né? E ela disse, não, você não vai dormir, que você vai voltar pro seu quarto. E aí quando eu voltei pro meu quarto, cara, eu voltei com todo medo, com o mesmo medo que eu saí de lá. E eu precisei começar a acreditar na prática da oração. Eu não dormi aquela noite, eu queria terminar essa história dizendo, e aí eu orei, e foi tudo não foi assim. Eu voltei morrendo de medo, eu não dormi aquela noite, só que no outro dia, quando ela foi pra igreja, eu fui também. E dessa vez ela não precisou me mandar, eu fui. Porque eu vi que eu tava travando a minha própria batalha. Então tem batalha que Deus deixa você travar sozinho, que é pra você conhecer ele através do caminho da oração. Porque não importa qual seja o seu chamado, a oração é igual para todos. É o mesmo caminho, né? E foi daí que eu comecei a orar, e foi daí que Deus me deu autoridade para repreender esses espíritos que me atormentavam. Então, eu dou muito valor à oração porque ela me tirou de um lugar que nem terapia e nem remédio me tirava mais. E aí, pessoal, tudo bom? Pois bem, eu já deixei aí logo de começo uma parte que vocês ainda não haviam visto, acredito eu, nessa live aí de Nicolas Ferreira com a Camila Barros. Aí a Camila Barros estava falando dos medos dela, de como ela começou a orar, de como que as coisas acontecem, que ela já foi atormentada. E muitas das vezes nós pensamos que o cristão não passa por nada, não é? Por que estamos querendo dizer isso aqui? Porque no restante da live vocês vão ver a Camila Barros falando aí que, na verdade, nós queremos orar por causa de tudo que está sobrevindo aí sobre o nosso país e parece que nada acontece, não é? A nossa oração é para que Deus venha com mãos fortes e abate esses soberbos que estão esmagando a nação. Mas acontece que para Deus ele vê diferente. Ele não vê só essas pessoas aí que estão no poder esmagando a nação. Deus vê também os nossos erros. Então, se Deus vier, ele vai vir e também nós vamos padecer, porque nós também não somos completamente justos. A palavra diz que Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. A Camila Barros deu o exemplo aí, um exemplo muito bom, né, que foi de Sodoma e Gomorra, que Abraão tentou intervir com Deus, sabendo que Sodoma e Gomorra seria destruído, e que lá vivia o seu primo Jó não Ló, e sua família. Então Abraão, né, disfarçadamente, tentando chegar bem leve, assim na presença de Deus, mas Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor deixa de destruir.
o Senhor deixaria. Se tiver 40, deixaria, 30, deixaria, mas não tinha. Ou seja, Abraão queria salvar a família dele, os parentes dele, que eram Ló, sua esposa e suas filhas. Mas nem eles eram tão justos assim, não existia na terra. O Senhor queria que tivesse pelo menos 10 justos ali para ele não destruir. Então nós viemos pedindo aí, por que as coisas não acontecem do jeito que nós queremos? Porque nós também não somos esses justos todos. Mas o Senhor saberá separar o joio do trigo. O que vai acontecer, vai acontecer. Mas esquece, nós não sabemos como, nós não temos ideia de como Deus vai agir. Mas que Ele vai agir, Ele vai. Vamos ver então aí a segunda parte aí do Nicolas e a Camila Barros. Eu já peço a você desde já, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber todos os vídeos. E foi muito interessante esta live aí. E eu volto já para terminarmos. Meu irmão, se 7 mil fez o barulho que fez, se Paulo sozinho chegando em Éfeso, o anúncio que era dito ali é que aqueles que andavam com ele alvoroçavam o mundo, o que 50 mil orando 21 dias não pode fazer dentro da nossa nação? Oh, eu já tô quente! Eu quero falar em línguas aqui! Amém, glória a Deus. Então não diminua aquilo que o Senhor nos confiou. Não oramos os nossos sentimentos, não oramos os nossos desejos, não oramos as nossas necessidades. E é aqui que está a garantia de resposta de que Deus vai ouvir o nosso clamor, Nicolas. Por quê? Porque oramos a sua palavra e todas as vezes que apresentamos diante de Deus a sua palavra, Deus manifestará diante da sua palavra o seu poder. Manifestará a sua misericórdia, manifestará a sua justiça, manifestará o seu avanço, manifestará a sua separação, manifestará quem é trigo e quem é joio. Ele manifestará o justo do pecador, manifestará o ímpio e separará do iníquo e do justo. Ele vai separar, ele vai manifestar. Foi a sua palavra que separou luz e trevas em Gênesis capítulo 1. Então não são as minhas vontades, é a palavra de Deus. Quando nós, quanto intercessores, pararmos de interceder, motivados por vingança, quando nós, intercessores, pararmos de interceder, motivados pela vaidade da santidade, para eles verem que eu sou crente, para eles verem que o poder está conosco. Vanglória, Deus não responde. Pedidos motivados na vaidade da nossa carne, para ver que Deus é com os cristãos. Irmãos, Deus não divide a sua glória nem com os cristãos. Amém. A glória é dele. Amém. Se não for para a glória dele, não haverá poder na sua manifestação, mesmo que seja ele o endereço das nossas orações. Então não é apenas por causa de quem ouve, mas é também o posicionamento de quem faz, que vai gerar o efeito da oração que nós queremos, não só nesses 21 dias, mas em toda a nossa vida. Deus tem muito para o Brasil, Nicolas. Amém. Eu fiquei muito feliz de ter ouvido esse convite, de você ter me chamado. Primeiro porque eu reconheço a sua autoridade na sua condição de parlamentar. Isso tem um significado muito grande. A cobertura que você está trazendo para nós, intercessores, hoje, estando lá dentro. Porque o mundo espiritual trabalha com hierarquia espiritual. Se eu trago isso de cá, amém. Muito pode ser em seus efeitos. Mas veja, o poder de que isso venha de quem está aí dentro, que nesse caso é você, nos dá muito mais legitimidade. Se não fosse assim, Mardoqueu era muito mais próximo de Deus do que Esther. Mas ele chamou Esther para ela tocar em Assuero, porque ele sabia os caminhos pelos quais Deus trafega. Você é um instrumento leve e de fácil manuseio nas mãos de Deus. Benditos que vêm em nome do Senhor. Bendito seja Amém. Você e todos os que vêm aí nessa corda que você está puxando. Vamos purificar as nossas orações. Vamos pelo menos separá-la dos nossos sentimentos. Amém. Entendeu? Sim. Porque os nossos sentimentos vão atrapalhar a efetividade da nossa intercessão. Amém. Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Ok? Gênesis capítulo de número 18. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a ouvir a conversa dele com 2 anjos. E Sodoma e Gomorra, Ló, sobrinho de Abraão, muito amado, porque ele cuidou dele quando seu irmão morreu, depois seu pai morreu. Então ele cuidava daquele sobrinho como se fosse filho. E aí teve que se apartar para viver o cumprimento da promessa de Deus. Enfim, e Ló habitava ali
nas regiões de Sodoma e Gomorra. E Deus, por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, havia sentenciado a sua destruição. Automaticamente, Abraão, ao ouvir essa conversa, vai se posicionar no lugar do intercessor. E ele, com muito jeito, muito constrangido, ele vai começar a dizer, vai ter um diálogo impressionante, que é o diálogo do intercessor. O diálogo do intercessor é impressionante, porque o intercessor, ele pode orar pelo cabra mais corrupto, mais desgraçado, mais infeliz da face da terra, que Deus tem prazer em ouvir, não o corrupto, não o desgraçado, não o infeliz, não o endemoniado, mas o intercessor. Eu sei que o pessoal pensou em alguém. Você foi falando, as descrições bateram. E pelo intercessor, Deus visita até o mais desgraçado e miserável dos homens. Mateus capítulo 15, que o diga, a cananeia clamava por uma filha miseravelmente endemoniada. Deus não ouve endemoniado, Deus não tem compromisso com o endemoniado, mas a mãe dela clamava assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que mulher inteligente. Sim. Ela sabia que o compromisso de Deus era em atender o intercessor e não o alvo da intercessão. Então, para chegar no alvo, Deus ouve o intercessor. Olha a inteligência dessa mulher. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, por amor a ela, Jesus liberta a filha dela. Tá entendendo, cristãos do Brasil? Se a gente orar com amor, pode ser o maior lastro de miséria. Se a gente orar baseado na justiça de Deus e não na nossa, e clamar a Deus misericórdia, você pode pedir pela maior tragédia que for, pela circunstância mais adversa que nós estamos vivendo. Deus filtra no intercessor e atinge o alvo. Então ele liberta quem tem que libertar, ele livra quem tem que livrar, ele abre aonde tem que abrir, por causa de quem intercede. Mas voltando para Abraão, para a gente encerrar, Abraão ouve que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, lembra de Ló e despretensiosamente vai entrar no ministério da intercessão. Ele vai dizer assim: Senhor, e se tiverem justos naquela cidade, vai destruir o justo com o pecador? Jamais o Senhor faria isso, iria destruir. É interessante ele tentando levar Deus na conversa dele. Aí o Senhor disse assim para ele: se houvesse 50 justos ali, eu não destruiria a cidade inteira. Nicolas, eu queria muito que a gente lembrasse desses números aqui, porque Deus já falou dos 7.000 e Israel tinha milhões. Se 7.000 fez o que fez. Agora você vê, nesse diálogo de Deus e Abraão, Deus está dizendo que se tivessem 50 numa cidade de milhares, ele pouparia a cidade inteira por causa desses 50. Ou seja, por causa de dezenas, Deus cobre milhares. Deus diz: não, eu não destruiria a cidade. Aí Abraão vai dizendo: me perdoa, se tiver 45. Se tivesse 45 eu não destruiria. Ou melhor, ele diz assim: se tivesse 40 eu não destruiria. E Abraão diz assim: me desculpa, como quem diz, eu sei que eu não tinha que estar me metendo nessa conversa, mas se tivessem 30. Aí Deus diz assim: se tivesse 20 eu não destruiria. Aí Abraão diz assim: perdoa o abuso do teu servo, mas se tivesse 10. Aí o Senhor diz para ele: Abraão, se tivessem 10 eu pouparia a cidade inteira. O que eu entendo? Que nem Ló e a sua casa eram justas diante de Deus. Deus não responde a Abraão. Ele se ausenta, pode olhar depois, Gênesis capítulo 18. Ele se ausenta, os anjos vão verificar Sodoma e Gomorra para destruição. Mas antes de destruir, os anjos vão na casa de Ló, são recebidos por Ló, mandam Ló e a sua família saírem de casa. Eles não saem de casa, se demoram. Por verem que eles se demoram, o texto diz que os anjos que foram para destruir Sodoma e Gomorra pega Ló, sua mulher e suas filhas pela mão e leva eles para fora da cidade, porque a destruição já haveria de começar em Sodoma e Gomorra. E o texto, versículo 29 do capítulo 19, o texto vai dizer assim: e livrou o Senhor a Ló e toda a sua casa. Não foi só Ló, não. Livrou a Ló e toda a sua casa por amor a Abraão. Olha o poder de um intercessor que ama a glória de Deus e não a glória do seu nome. Que ama a glória de Deus e não a glória de esfregar as suas orações respondidas na cara dos outros. Eu acho isso tão lindo, porque Deus não afagou Abraão dizendo assim:
Tá bom, meu filho, eu vou atender teu clamor. Não. E é isso que a nação brasileira também tem que entender. Deus não tem que trazer vários sinais no céu e nem reportagem nenhuma para poder dizer, eu estou ouvindo a oração de vocês. Não. Quando Deus não fala é porque Ele está disposto em agir, Ele está trabalhando, sabe? Assim como enquanto aquela mulher cananeia clamava e Jesus não lhe respondia, mas ele estava ouvindo tudo que ela falava. A mesma coisa foi Abraão. Ele não disse para Abraão, tá bom, vou atender teu pedido. Não falou nada, deixou o cara no seco. Mas foi lá e fez aquilo que ele sabia que o coração de Abraão desejava. Porque Abraão também não pediu. Abraão também não chegou a dizer, Senhor, por favor, meu sobrinho, que eu reconheço como... Não falou. Foi só o sentimento. Deus viu o coração dele. Foi lá e livrou o cara e a casa todinha dele. E ele não era justo, mas fez isso por amor a Abraão. Então quem é Abraão? Um intercessor. Amém. Quem foi a mulher do fluxo de sangue? A cananeia. Uma intercessora. Amém. Esse convite que você fez para nós, quanto nação brasileira, o que o Senhor está dizendo? Estou chamando vocês como meus intercessores. Intercedam a minha palavra, intercedam a minha vontade, intercedam a misericórdia. O que eu queria te pedir, amigo, e eu vou concordar com você em oração aqui, quando você nos elevar a Deus em oração, peça a Deus misericórdia. Amém. Por favor. Bartimeu pediu misericórdia e foi atendido. A cananeia pediu misericórdia e foi atendida. A oração de Abraão falava sobre misericórdia. O desejo dele manifestava misericórdia e foi atendido. É muita arrogância nossa hoje. Eu vou falar. Achar que a gente tem know-how o suficiente para dizer, Deus, faz justiça, você me desculpa. Mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Porque a justiça de Deus é balança fiel. E é por isso que quando os sacerdotes se apresentavam diante de Deus, para interceder pelo povo, seja Moisés, e seja qualquer sacerdote, eles diziam, não justiça, mas eles se colocavam na posição de misericórdia em favor do povo. Senhor, tem misericórdia. O que Daniel orava? O que Jeremias orava no auge do pecado de Israel? Senhor, não nos recompense de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a tua misericórdia. Sabe o que ele estava querendo dizer? Porque eu sei que se o Senhor vier para trazer justiça, não sobra ninguém, nem quem está intercedendo. É isso que ele está dizendo. Então vamos pedir misericórdia, gente. Amém. Vamos abandonar a vingança que está associada à vanglória e vamos pedir a Deus misericórdia de nós, dos nossos filhos, da nossa fé. Vamos usar maior tempo da nossa oração pedindo Deus para favorecer o que cremos do que para abater os que não creem. Vamos usar mais tempo falando do que o nosso Deus pode fazer por nós, sabe? Em oração e intercessão. Então é isso. E então, pessoal, o que foi que vocês acharam? Eu sempre penso, pessoal, exatamente, eu penso, quem sou eu para poder falar, mas Deus vai trazer justiça sobre vocês e tal. Pasmem vocês, teve um inscrito aqui, nem sei se é inscrito no canal, que eu não sei o que foi que ele falou lá. Eu, como sempre, não deixo sem respostas, porque às vezes a pessoa pega as coisas pela metade, veio falar a respeito do meu canal, porque é canal do Espírito Santo, e cheio de ofensas. Eu fui responder ele à altura. Olha só a petulância do cidadão. O Deus que eu sirvo vai te abater, você vai ver dentro de poucos dias, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, será agora então que Deus é um Deus vingativo e só por causa que alguém vai à igreja, só porque alguém acredita em Deus, a pessoa faz um comentário em um vídeo, recebe uma resposta, espera aí, eu vou mandar Deus te matar. Que isso? Que cristão é esse? Você já imaginou se Deus fosse assim? Não só porque você ora, porque você busca, porque você vai na igreja, se alguém pisou no seu calo, o Deus que eu sirvo vai descer a mão sobre você e vai te matar. Espera aí, não é assim que as coisas acontecem, não. O tempo do homem não é o tempo de Deus. E Deus não é empregado do homem para fazer aquilo que o homem acha que vai ser feito, não. Deus já tem tudo já em suas mãos. Deus sabe todas as formas que ele vai agir. Cabe a nós procurarmos andarmos no caminho correto, pedir a misericórdia de Deus e não pedir o castigo, porque o castigo pode vir para nós também. Não dá para escapar. É isso que vocês viram na live aí. Eu gostei muito, vamos continuarmos aprendendo
Me deixem aí os seus comentários, o que foi que vocês acharam de tudo isso. Pois bem, esse é o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.